Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá? Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês da atividade referente a essa semana de 10/8 a 14/8, tá? Nós estamos aí na 16ª semana de atividades. E lembrando, né, que para vocês preferencialmente entregar aí até o dia 21 de agosto, ou seja, até a próxima sexta-feira, tá bom? Caso aí, né, eu sei que a maioria já sabe disso, inclusive tem mandado os e-mails certinho o pessoal que está fazendo aí as atividades, tá? Por e-mail sergioluz@professor.educacau.sp.gov.br, tá? Caso você tenha algum problema e não possa enviar por e-mail, tem outro meio de você mandar atividade pelo próprio cmtmapeduc.com.br, que é o site em que vocês têm acesso aí às atividades da escola, tá bom? Vocês vão ver também que o cabeçalho ele mudou um pouco, mas isso aqui não é tão importante, né? A não ser que essa parte aqui, né, que agora tem onde vocês podem registrar o nome de vocês, tá bom? Então aí uma novidade aí para vocês. Tirando isso, o restante das informações aqui abaixo é mais mesmo para o controle da escola e das atividades que são feitas, tudo bem? Nessa semana, a gente vai trabalhar aí com o que a gente chama de verbo transitivo e intransitivo e complemento verbal. Ou seja, a gente vai entender aí o que é a chamada transitividade verbal, né? Como assim? O verbo está em trânsito, professor? Isso mesmo, trânsito. Trânsito lembra a ideia do quê? Movimento. É mais um pouquinho aí que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Que os verbos aí, tem verbos que a ação para no próprio verbo, tem verbos que a ação continua, né? A ação vai refletir aí, vai precisar de um complemento que é o que a gente vai ver nessa aula, tudo bem? Bom, então vamos lá. Eu vou deixar o link para os vídeos, tá? Logo no início da atividade, tá? E antes de passar para esse novo conteúdo, a gente na verdade vai ver uma revisão. Porque quando a gente está trabalhando em verbo, a gente vai trabalhar com predicado. Vocês lembram o que é predicado? Talvez não, né? É só lembrar de sujeito e predicado, tá? Os dois termos integrantes de uma oração, né? Aquilo que geralmente uma oração apresenta, o sujeito e o predicado. Claro, né, que eu sei que vocês aí talvez não se lembrem, e aí a gente vai fazer uma atividade de revisão, tá? E essa atividade aqui a gente vai começar com a leitura de um conto, tá? Era dia da caçada, ou era dia de caça, não sei se eu coloquei o nome correto, mas eu espero que sim. Acho que era dia de caça, né? Depois eu conserto qualquer coisa, tá, gente? Da Marina Colasanti. Bom, é um conto maravilhoso, tá? Que conta aí a história de um príncipe que se apaixona por um ser mágico, né? Uma mulher metade corça, um ser metade mulher, metade corça. E ele tenta aí transformar essa corça em mulher. Será que vai dar certo? Então leiam o texto aí e descubram se isso vai ser possível de acontecer, tá? Ele é um conto, ele é curtinho e muito legal, muito interessante, tá? Para quem trabalhou com contos maravilhosos no sexto ano vai ver que tem as principais características aí, tá? Desse tipo de narrativa, tá? Então leiam com atenção aí, leiam em voz alta, enfim, leiam para se vocês tiverem um irmãozinho aí menor, se tiver alguém, porque a história é bacaninha, tá bom? Bom, lê o texto com atenção, aí a gente vai para a atividade 2. Na atividade 2, pessoal, é uma revisão sobre sujeito e predicado. Ah, professor, eu não lembro o que é sujeito e predicado? Eu já deixei aqui ao lado, tá, gente? Ó, sujeito, predicado. Sujeito, parte da oração que concorda com o verbo. Então, é a parte da oração, né, que concorda com o verbo. E predicado é a parte da oração que tem como núcleo um verbo ou locução verbal que concorda com o sujeito, tá? Então, o predicado ele apresenta um verbo, o sujeito ele vai ter como núcleo um nome, né, um substantivo, acho que até mesmo um adjetivo, ou um pronome, tá? Ele pode funcionar aí como sujeito, que é o núcleo. E é a parte da oração que concorda com o verbo, tá? Que é o núcleo do predicado, tá bom? Vamos lembrar aqui uma oração. O que é uma oração, professor? Daí você não falar assim, oração é que a pessoa vai na igreja? Não, aqui a gente está falando de língua portuguesa, tá? Uma oração, né? É uma sentença, uma frase que apresenta verbo. Se eu não tiver verbo,
eu não tenho oração, eu tenho frase, tenho outra coisa. Então, a primeira coisa que vocês têm de fazer numa análise de oração é sempre achar o verbo, que é a parte que sempre vai ter. Porque você pode ter orações que não tenham sujeito, mas você nunca vai ter uma oração que não tem verbo. Tá bom? Então, isso é bastante importante. Alguns professores ensinam, e eu acho que é bem fácil falar que o sujeito é de quem a gente fala, tá? De quem nós falamos ou informamos algo, tá bom? Ou a quem a gente se refere no mundo, de quem que nós estamos, de quem ou do que nós estamos falando, tá bom? Já o predicado seria o que essa pessoa, esse ser de quem nós falamos faz, ou seja, a ação praticada pelo sujeito, tá bom? Ou o verbo que se refere aí ao sujeito, tá? Mas isso é bem didático. Eu costumo, para não ter problema, falar que o quê? Sujeito é a parte que concorda com o verbo. E o predicado é a parte da oração que concorda com o sujeito. Achou, por isso, achou um verbo, a primeira coisa que você faz é o quê? Você vai lá, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo. A Corsa, a mulher, queria casar com o príncipe. Qual que é o verbo? Aqui a gente não tem um verbo, a gente tem uma locução verbal, tá? Dois verbos funcionando, que funciona como um só. Daí uma locução verbal, tá? Tinha falado, tinha cantado, está feito, está dito, queria casar, queria amar. Então, nesses casos tem dois verbos, funciona como uma locução, tá? Então aqui, por exemplo, ó, queria casar. Queria casar é o verbo. Achei o verbo. E aí você sempre vai perguntar pro verbo quem ou o que queria casar. Quem ou o que queria casar? Aqui com o príncipe. Quem queria casar com o príncipe era a mulher corsa. Então aqui a gente achou o sujeito. Opa, deixa eu só mudar a cor aqui. A gente achou aqui daí o sujeito, entendeu? Então para achar o sujeito, você deve achar o verbo primeiro. Fazer aquela perguntinha lá bem fácil para ele. Quem ou o que praticou a ação? No caso aqui é queria casar. Quem queria casar com o príncipe? A mulher corsa. Então a mulher corsa é o sujeito. Tá? Deixa eu voltar aqui para não enganar vocês. E aí o exercício 1 ele vai ser bem tranquilo, porque o que ele vai pedir para vocês? Separar sujeito de predicado. Então o que você tem que fazer? Achar o verbo. Primeira coisa, achou o verbo? Pergunta para o verbo, para daí achar o sujeito. Tá? Por que eu sempre falo para você perguntar para o verbo achar o sujeito? Nem sempre o sujeito ele vai aparecer no início da frase, da oração, aliás. Ele pode aparecer no meio, ele pode aparecer depois. Então, às vezes você pode se confundir, ou pode pegar uma oração que ele não vai estar no começo. Então, o que você faz? Sempre pergunta para você poder identificar quem queria casar. Eu poderia mudar essa oração e falar assim, queria casar com o príncipe, vírgula, a mulher corsa. E aí, para você achar o sujeito, você vai ter que fazer o quê? Pensar um pouquinho e ver que ele não está no começo, ele está depois, tá? E aí, beleza. Já está feito, ó. O sujeito é o que aqui? Quem queria casar? A corsa mulher. Quem que é o predicado? Queria casar com o príncipe. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem destacar o verbo, igual eu fiz aqui, ó. Queria casar. Deixem daí ele vermelhinho para quem for fazer pelo arquivo do Word. Tudo bem? Aqui, tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês aqui está aqui embaixo, ó, que é a dica, né? Lembre-se que uma análise verbal, numa análise de uma oração, é importante identificar o verbo. É importante, eu sempre esqueço alguma coisa, gente. Identificar o verbo ou a locução verbal. Então, a primeira coisa é identificar o verbo. Após isso, pergunte a ele quem ou o que. Isso aqui, gente, não é que você vai ficar perguntando, você já faz isso de cabeça, tá bom? Já vai ficando automático aí, já vai internalizando. A resposta será o sujeito. O restante que sobrou da oração, que tem como núcleo um verbo. O restante da oração, que é o predicado, tem como núcleo um verbo, é o predicado. Igual que aqui, ó. A corsa, a mulher, queria casar. Quem é o que queria casar? A mulher corsa. A mulher corsa é o sujeito. Às vezes, esse sujeito ele pode ter mais palavras, tá? Aqui tá mais simples. Poderia ser ela queria casar. Poderia ser só um pronome substituindo a mulher corsa. Ou poderia
A bela mulher corça, a bela corça mulher, a corça mulher da floresta. Tudo isso seria o sujeito, tá? Qual que é o núcleo do sujeito? O que não pode faltar? De quem que nós estamos falando aqui? Que as outras palavrinhas estão ao redor, né? Se tivesse mais palavras. Seria a corça mulher, tá? Corça mulher, tá bom? E o predicado é todo o restante da frase. E ele tem como núcleo o verbo ou uma locução verbal. Vocês estão vendo aqui, ó, verbo ou locução verbal. E daí é todo o resto. Por isso que é importante você identificar primeiro o verbo, achar o sujeito. O que sobrar sem ser sujeito é tudo predicado, tá? Quando tem a ordem normal, que é sujeito, verbo e complemento ou objeto, é bem fácil, né? A gente já sabe essa ordem. Às vezes nem sempre vai estar assim, tá? Às vezes o verbo pode aparecer no começo, o sujeito pode aparecer no meio ou no final. Então por isso que é importante você perguntar, como eu já tinha falado lá anteriormente para vocês. 2. Bom, vejam só. Agora, pessoal, como você viu, o predicado é a parte da oração que tem como núcleo um verbo ou locução verbal. Então ele já está falando para vocês, ó, o que tem como núcleo, a parte da oração que tem como núcleo um verbo é o predicado, tá bom? E quando esse verbo do predicado ele expressa uma ação, a gente diz que ele é um verbo significativo. Como assim significativo? Por quê, gente? Os verbos que expressam a ação, ou seja, que é o próprio verbo, né? Verbo dá a ideia de ação. Alguém está praticando, está fazendo algo. Quando eu tenho um verbo desse tipo, a gente fala que ele é significativo. Por quê? Porque daí ele, vamos dizer assim, ele está cumprindo a função de verbo. Ou seja, ele está expressando uma ação. Por que eu falo isso? Verbo de estado. É verbo significativo? Não, na maioria dos casos não. Por exemplo, quando eu falo que fulana, a aluna, está contente. Ó, o verbo está. Ele está indicando ação? Não. O verbo estar ele só está servindo para ligar a aluna a uma qualidade ou característica dela que é contente. Ou seja, ele não está cumprindo a função de verbo. A gente fala que ele então não é significativo porque ele é um verbo de ligação. Ele serve só para ligar. Já os restantes dos verbos que expressam ação são chamados de significativo, tá? Então vejam só aqui os verbos significativos que nós temos, né? Temos alguns exemplos aqui. O príncipe, tudo falando do príncipe, lá no primeiro parágrafo, tá, gente? O príncipe acordou contente. Os cachorros latiam no pátio. Vestiu o colete de couro. Quem vestiu? O príncipe. Só que lá ele não fica repetindo, tá? Porque isso aí já está em elipse, já está subentendido. Sujeito oculto, tá? Os cavalos batiam os cascos. O príncipe apanhou as luvas. E o príncipe desceu. Na A, ele vai querer saber de vocês quais verbos acima não precisam de um complemento para serem compreendidos. Ou seja, poderia-se retirar o que vem... vamos deixar aqui, então, para ficar bonitinho. Poder-se-ia retirar o que vem após o verbo sem ter problemas para entender. Então, nessa aqui, preste atenção, ele quer saber o que de vocês? Quais verbos que eu poderia tirar o que vem depois dele e eu mesmo assim conseguiria entender? Então, vocês vão pensar um pouquinho. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. O príncipe acordou contente. Se eu tirar o contente, eu consigo entender a oração? O príncipe acordou. Esse verbo ele precisa de um complemento para dar sentido a ele? Pensem aí. Não, né? Quem acorda, acorda. Então, aquela parte que vem depois ali é só um enfeite, um adereço para dar a ideia de como que ele acordou. Mas não é necessário, eu posso retirar. Tudo bem? Agora eu vou pegar um exemplo para vocês, tá, gente? Não tem problema, depois vocês vão ver lá embaixo. Tem verbos que eu não posso fazer isso, tá? Os cavalos... Aliás, o príncipe apanhou o quê? Apanhou as luvas. Se eu tirasse as luvas aqui e só falasse para vocês, o príncipe apanhou. Aqui não é o verbo apanhou de alguém bateu nele, tá? É o verbo apanhar de pegar. É como se fosse assim, o príncipe pegou. Se eu fizesse a frase, chegasse para você e falasse, o príncipe apanhou, o que você ia falar? Professor, o príncipe apanhou o quê? O que ele pegou? Ou seja, para esse verbo ter sentido, ele precisa de um
complemento. Ele está pedindo um complemento. Porque se eu deixar a frase assim, ela vai ter sentido? Não. O príncipe apanhou. Ué, apanhou o quê? Quem apanha, apanha alguma coisa? Ou seja, não dá para entender, né? Então, ele quer que vocês diferenciem aqui, quer que vocês encontrem aqueles que eu posso tirar o que vem depois e não vai prejudicar o sentido, tá bom? Na B, são 3, tá, gente? São 3 de cada, tá? Por isso eu coloquei até uma linha aqui para cada um. Na B, é a mesma coisa. Ele está perguntando de vocês quais são os verbos que precisam. Agora são os que precisam de complemento, tá? Ali eram os que não precisam de complemento. E aqui são os que precisam para serem compreendidos. Aí vocês vão ter que chegar lá. Qual que eu preciso? Igual a gente acabou de ver aqui, ó, que esse aqui precisa. Então eu vou colocar ele aqui. Achem os outros dois, tá bom? Façam aí, pensem um pouco. E aí a gente vai entrar no conteúdo, né? Ó, você percebeu nesse exercício que os verbos que expressam ação podem ou não precisar de um complemento para serem compreendidos. É isso. Tem verbos que vão precisar de complemento e tem verbos que não. A essa característica desses verbos damos o nome de transitividade verbal, tá? Que a gente vai falar um pouquinho aqui embaixo. Eu não vou ficar falando, senão depois eu vou repetir, vai ficar confuso para vocês, tá? Daí vocês vão entender aqui embaixo. E aí vem a atividade 3, tá, gente? Como sempre, o que eu peço para vocês? Ó, copiar no caderno, tá? Se você puder imprimir, ótimo, perfeito. Se você não puder imprimir, você pode copiar esse conteúdo no caderno, porque daí é o registro da atividade, como se nós estivéssemos na sala de aula, tá? Mas caso haja algum problema, enfim, familiar, você não possa, você não tenha tempo, o que eu quero que você faça? Que você estude, que você sente e leia e preste atenção e deixa lá numa pastinha no computador de língua portuguesa esse conteúdo, tá bom? Porque o que eu quero que vocês façam? As atividades, tá? E aí, lembrando, né, quando vocês forem enviar para o professor, qual que é a ideia? Se você já tem um arquivo também, deixe ele aí no computador, porque você pode mandar ele no próprio Word os exercícios feitos, tá? E deixar lá guardadinho no computador para mais tarde você estudar, tá bom? Vamos lá então. E aí, esse é o conteúdo. Então, transitividade verbal. E daí ele fala, um verbo significativo, ou seja, um verbo que expressa ação, né? Um verbo significativo, ele é transitivo quando a ação por ele expressa não se limita ao sujeito, mas transita, passa, percorre, caminha, percorre. Esse verbo aqui, né, transita, ó, verbo transitar dá a ideia do quê? De passar, de caminhar, de movimento, lembra de trânsito. É como se o verbo, ele fosse, eu não tenho aqui um veículo, né? Vamos pegar a cola que é o nosso veículo, tá? Tem verbos que a ação expressa por ele, ou o que ele expressa, vai parar nele mesmo. Ou seja, ele não precisa de um complemento. Agora, tem verbos que para ele ser entendido, ele vai ter que caminhar. Ele vai precisar do complemento para ser compreendido, tá? A essa característica a gente fala que é a transitividade. Ou seja, verbos que vão precisar de complemento e verbos que não vão precisar de complemento. Bom, quando ele precisa de complemento, a gente fala que ele é transitivo, tá? Transitivo. Então, transitivo é aquele que precisa de complemento, tá bom? Os verbos transitivos, gente, eles são classificados em, né? São 3 tipos, tá, gente? Eu não coloco o número aqui, mas tem o sinalzinho, tá? São 3 tipos. Nós temos lá o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo bitransitivo, ou transitivo e direto e indireto. Ou seja, quando ele é os 2 tipos ao mesmo tempo. Vamos começar pelo verbo transitivo direto, ou, resumindo aqui a sigla, tá? Que é utilizada, VTD, tá? VTD. Você pode tanto falar verbo transitivo direto e em exercícios usar VTD. Para vocês que estão começando, né, a fazer a primeira análise, usem verbo transitivo direto. Tá? Mas se houver problema de espaço, podem usar VTD, VTI, para depois não se confundir, tá? Para tentar decorar aqui o que significa. Bom, o que é um verbo transitivo direto? É o verbo, primeiro, que ele precisa de um complemento. E o verbo se liga diretamente ao seu complemento, que recebe o nome de objeto direto. Tá? O complemento de um verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. Por que direto?
Porque o verbo ele se liga ao complemento direto. Não tem nenhuma palavrinha que é necessário para fazer a ligação entre o verbo e o seu complemento. Eu quero. Quem quer, quer alguma coisa. Quer o quê? Ó, vejam, quero o quê? Sorvete. Ó o complemento aqui, ó. Tem alguma palavrinha aqui, uma preposição, por exemplo, necessária para ligar os dois? Não tem. Aqui a ligação foi direta. Não houve um obstáculo entre o verbo e o seu complemento, ou uma palavrinha necessária para fazer a ligação, para fazer a ponte aí entre o verbo e o seu objeto. Por isso ele é chamado de verbo transitivo direto, porque ele vai direto ao complemento. Pensem assim, tá? E o complemento é chamado de objeto direto. Aqui não ficou tão legal, né? Mas vejam aqui, ó. Eu quero sorvete, por exemplo. VTD, que é o verbo, né? Verbo transitivo direto. E objeto direto, que é o sorvete. Tudo bem? E agora nós vamos para o verbo transitivo indireto. E o verbo transitivo indireto, pessoal, é aquele que vai se ligar ao complemento, o verbo, através de uma preposição, tá? Através de uma preposição. Eu vou até que dar um destaque nela para vocês, ó. Lembra que na semana passada a gente viu as preposições? O que é preposição, professor? Preposição são as palavras que servem para ligar outras duas palavras e estabelece entre elas uma relação de sentido. Tá bom? Quais são as principais preposições? Nós temos o de, tá? Vamos lembrar que o de ele pode se unir ao a e virar do, da, dos, das. O em, também muito utilizado, e pode se unir aos artigos o, a, os, as, uma, uns, umas. Então, no, na, nos, nas. E depois as preposições mais usadas, né? Com, sobre, enfim. Lá na atividade da semana passada você tem o quadro com as principais preposições. Por isso que a gente trabalhou elas na semana passada, tá bom? E aí, quando você vai fazer a análise e ver que o verbo ele precisa de um complemento, ele já é verbo transitivo. Agora, se aparecer uma preposição, você sabe que ele já é um verbo transitivo indireto. E o objeto dele vai ser o objeto indireto. Por quê? Houve a preposição. Eu não posso falar assim, por exemplo, ó, não seria estranho eu falar assim, ó, a criança necessita cuidados. Nós falamos assim no português brasileiro ou no português? Não. Por quê? Quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa. Ou seja, esse verbo, ele exigiu essa preposição, tá? O quero precisou? Não. Quem quer, quer alguma coisa. Quer o quê? Sorvete. Agora o verbo necessita, não. Quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa. Então, por isso aqui o de, tudo bem? Então, de cuidados, ok? E o objeto vai ser, então, um objeto indireto, tá? Claro, bateu o olho, viu que tem preposição entre o verbo ou locução verbal e o complemento, você já sabe que é um verbo transitivo indireto, tá? Uma coisinha para vocês lembrarem das preposições. De, do, para, em, a. São as mais utilizadas, tá, gente? De, do, para, em, a. De, do, para, em, a. Tudo bem? De, do, para, em, a. Apareceu essas. Geralmente vão ser aí verbo transitivo indireto. Tudo bem? Agora, nós temos lá, por fim, o verbo bitransitivo. Aqui eu não vou me alongar muito não, tá, gente? São verbos que eles aceitam os dois complementos ao mesmo tempo. Ou seja, eles podem, na mesma oração, aceitar os dois tipos. Um direto ou um indireto, tá? É sempre um de cada, não sempre do mesmo tipo, tá bom, pessoal? Então, ele pode... Tanto que ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto também, tá? Agora se fala bitransitivo. Por que bi? Porque é de dois tipos, tá? Por exemplo, bicampeão, ganhou 2 vezes. O bi está indicando que é 2. Bitransitivo tem as duas transitividades, então ele pode ser transitivo direto e indireto. Curiosidade, quando eu estudava não se falava bitransitivo, se falava transitivo direto e indireto. Já para vocês já aparece com essa nova nomenclatura aqui, tá bom?
Então, quando o verbo aceita dois tipos de complemento ao mesmo tempo, ele é um objeto também direto e indireto, tá? O objeto vai ser objeto indireto e objeto indireto, que vai aparecer aí os dois, tá bom? Vejam aqui, ó. Escrevi uma carta. Escrevi, quem escreve, escreve alguma coisa. Escreveu o quê? Verbo transitivo, não é? Porque precisa de um complemento. Escreveu o quê? Escreveu uma carta. Beleza, então objeto direto. Então verbo transitivo, direto. Só que não parou aqui, ó, tem continuação. Escreveu uma carta. Quem escreve uma carta para alguém. Escreveu uma carta para quem? Para o prefeito. Ou seja, e o para aqui, ó, lembra de, do, para, em, ó, o para não é preposição? Aqui a gente tem um objeto indireto. Então, aqui o verbo vai ser verbo transitivo direto e indireto, porque ele aceita os dois tipos, tá? Veja que eu separei aqui por cores, tá, gente? E o objeto vai ser objeto direto e objeto indireto. Tudo bem? Bom, professor, por que eu tenho que aprender que o verbo pode ser transitivo direto e o verbo transitivo direto? Que diferença que faz? Não é complemento a mesma coisa? Bom, quando a gente for estudar depois regência, a gente vai ver que tem verbos que eles podem ser transitivo direto e transitivo indireto, tá, gente? Ele pode ser as duas coisas. Ou seja, ele pode se ligar diretamente ao complemento ou ele pode exigir preposição. Mas é só isso? Não. A mudança é de sentido, tá bom? Se eu usar ele como transitivo direto ou se eu usar como transitivo indireto. Vamos ver se eu lembro aqui, ó. Se eu falo que eu quero o sorvete, não houve preposição, né? De, do, para, em, a, não houve. É um objeto direto, ok. Aqui, esse verbo ele tem o sentido de querer, tá? De querer, de desejar algo, tá bom? Agora, se eu utilizar esse verbo querer com uma preposição, eu quero bem a meus pais, ou eu quero a meus pais. A gente não fala isso, né? Mas se eu usar o quero a alguém, quero a algo, o sentido vai mudar de desejo para amar, tá? Eu quero aos meus. Eu amo os meus, tá? Não é o melhor exemplo, mas tem um outro, tá? Verbo aspirar. Verbo aspirar, ele pode ter mais um sentido. Ele pode ser transitivo direto e indireto. Se eu falo que é aspirar o ar, então o ar, direto, né? Então o sentido é de cheirar, inalar, tá? Agora, se eu falar para vocês assim, ele aspira ao cargo de diretor. Ele aspira ao cargo de diretor. Quer dizer que ele vai lá e vai cheirar o cargo? Não. Quer dizer que ele deseja aquele cargo. Tá bom? Isso a gente vai ver mais para frente. Então, por isso que é importante vocês já perceberem ou marcarem aí, saber quando que um verbo é transitivo direto e quando que um verbo é transitivo indireto. Tudo bem? Bom, isso, né? Isso a gente vai ver mais pra frente ainda, tá bom? E também em alguns casos, né, para usar crase, que é aquele a com um acentinho, né? Então vai ter um verbo que vai exigir preposição a e que depois o complemento vai ter um outro a que vai se unir e vai virar, mas isso a gente vai ver depois, tá bom? E aí os verbos intransitivos. O que é um verbo intransitivo? Já está na própria palavra, tá, gente? O in aqui dá a ideia de negação. Por exemplo, pega lá a palavra justiça. O que é injustiça? Não justiça. Sem justiça. Outra palavrinha, legal. Legal é algo que está dentro da lei. Ilegal, está fora da lei. Mas esse é com i, né? Deixa eu ver. Inteligível, ininteligível. Bom, não vou lembrar. Mas o in aqui dá a ideia de negação, tá? São os verbos que eles não são transitivos. Ou seja, que a própria ação do verbo para no próprio verbo. Por quê? Ele não precisa de um complemento, tá? Só o verbo eu consigo entender, tá? Vamos olhar aqui os exemplos. Carol dançou. Acabou. Não precisa de um complemento aqui. Se eu falar que Carol dançou, acabou a minha frase. Eu não preciso de mais coisas. Uma rosa nasceu.
Beleza, a Rosa nasceu. Precisa de complemento aqui? Eu até poderia colocar alguma coisa, tipo a Carol dançou na festa. Mas esse na festa seria apenas um adereço, seria algo que eu posso retirar, que não é necessário. Agora, se eu pego um verbo que é transitivo e tirar o complemento, eu já não consigo entender, gente. Tá? Tanto que aqui eu posso escrever, ó, Carol dançou. Tá com sentido. Frase, oração completa. Posso colocar alguma coisinha? Posso, mas não é importante, tá bom? Que é o que eu estou falando aqui mais abaixo, então tomem cuidado. Às vezes pode ter algo, mas nem sempre isso é complemento. Ó. João acordou cedo. Se eu falar que o João acordou, vai ter o mesmo sentido. Tá? O que o cedo ele está dando a ideia aqui de tempo? Ou seja, quando que o João acordou? Que é um advérbio, tá, gente? Aqui os alunos vieram à escola. Aqui o à escola dá a ideia de lugar. Mas eu posso escrever os alunos vieram. Acabou, não precisa. Então são palavras que eu posso retirar sem que haja prejuízo à compreensão. E essas palavrinhas elas vão dar a ideia do quê? De tempo, de lugar, de frequência. Então você tem que tomar um pouco de lugar. Aliás, tem que tomar um pouco de atenção, tá bom? E atenção, pessoal. Ó, o mesmo verbo, gente, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Depende do contexto. Então não saia decorando, esse verbo aqui é transitivo, esse é intransitivo. Não. Depende sempre do contexto ou da oração que você está analisando, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, o tempo virou. Aqui o sentido do tempo mudar, né? Tava quente, esfriou. Daí a pessoa fala, o tempo virou. Verbo intransitivo. Por quê? Terminou aqui nele, ó. Não precisa de um complemento. Beleza, aqui virou é um verbo intransitivo. Agora, o vento virou o barco. Aqui já muda a questão. Ó. O vento virou. O vento teve uma ação, movimentou algo. No caso aqui, ele virou. Virou o quê? O barco. Aqui ele é um verbo transitivo. Então, vejam que depende do contexto. Ou seja, da oração em que eu estou ou do texto que eu estou analisando. Tá bom, gente? Não vai sair aí decorando. Tem que analisar o contexto. Tá bom? E o mesmo verbo, mesmo ele sendo intransitivo, como aqui, ó, a criança desceu. Dependendo, mesmo que ele tenha lá depois uma palavrinha que dá a ideia que, por exemplo, desceu o quê? A escada. A escada, aliás, desceu a escada, dando a ideia de lugar aqui, ó, eu não posso tirar a escada, porque se eu tirar a escada, o que acontece? A criança desceu num pulo. Ué, mas desceu num pulo o quê? Uma escada, o elevador, a ladeira, eu não sei, eu preciso saber o que ela desceu num pulo. Então, nesse caso aqui, o verbo, ele deixa de ser intransitivo e passa a ser transitivo, tá bom? Então, a criança desceu a escada, tudo bem? Eu sei que é muita coisa aí e tal, mas nada que sentar uns 10 minutinhos, dar uma olhada, fazer os exercícios com um pouquinho de atenção não vai ajudar. Até porque na próxima semana eu vou estar enviando daí os exercícios sobre esse conteúdo para vocês, tá? E aqui, para a gente fechar, meu cachorro não pode ver o carro dos ovos ou qualquer carro que passa. É o gás e ele começa a cantarolar, gente. Vamos lá. E aí, o 4 é um exercício bastante legal. Por quê? Você vai ter que pegar e ler o conteúdo com muita atenção, tá? Vai ter que fazer a leitura aí para você poder completar, que é um chamado mapa mental. Vocês já ouviram? Acho que já trabalharam com algum professor mapa mental, que eu sei que tem alguns professores que trabalham, tá? Então aqui vocês vão completar. Gente, eu não consegui montar um por uma, que é uma figura, tá? Se vocês puderem imprimir para completar escrevendo, seria o ideal. Porque não vai dar para escrever aqui no Word nesse caso, tá, gente? Porque é uma imagem. A não ser que vocês aí saibam fazer ou usem alguma ferramenta de forma para colocar aqui do lado, que daí dá, tá? Você pode fazer o seguinte, vamos lá, vamos aproveitar aqui que eu tô... inserir. Você vai inserir. Teoricamente era para abrir, né, gente? Não tá abrindo. Meu Word deu pau. Vamos lá, Word. Vamos lá, aqui. Você escolhe uma forma, essa forma aqui igual, tá, gente? Vou pegar aqui uma igual. Você vem e coloca ela aqui dentro. E daí você escreve. Verbo... Opa, que não pegou tão bem. Pera aí. Ver se ele vai agora. Verbo. Aqui. E aí você pode escrever daí, ó. Verbo
transitivo, por exemplo. Aqui tem, eu abaixei para vocês trabalharem, mas aí você pode deixar mudar essa cor do quadrinho aqui, tá, gente? E daí você coloca aqui, ó, verbo transitivo, tá bom? Mas se você puder imprimir e escrever também, fica mais fácil. Ou fazer dessa forma aqui, usando as formas, tá? No inserir, tá bom? E aqui daí ele vai pedir, ó, transitividade verbal. Os verbos podem ser, daí eu coloquei o comecinho, ó, verbo, verbo, E aqui do tipo, esses verbos aqui, eles precisam de complemento. Eles são classificados como verbo transitivo, verbo, verbo, completando. E aqui tem as informações, ó. Esse aqui, por exemplo, ele se liga diretamente ao complemento. Esse aqui precisa de preposição. E esse aqui aceita os dois complementos. Aqui tá errado, tá, gente? Mas é os dois, aceita os complementos, tá bom? E aqui, seu complemento é chamado de objeto, completem. Aqui, mesma coisa, completem, tá? Como eu acho que eu, às vezes, alongo um pouquinho aqui na aula para ficar explicando para vocês o conteúdo, eu vou colocar mais um link com outro professor explicando o mesmo conteúdo, tá? Que daí eles conseguem ter mais recursos e tal, e aí fica melhor para vocês compreenderem. Bom, qualquer dúvida, pessoal, podem mandar aqui no e-mail, tá bom? Prometo ficar lá de olho com mais atenção no e-mail, tá bom? Eu não coloquei o celular aqui porque eu estou com problema, mas alguns alunos têm meu número, se puder entrar em contato também fiquem à vontade. É isso, tá? Eu espero que vocês estejam bem e quero aí falar para quem está fazendo as atividades, parabéns para vocês, parabéns às famílias que têm cobrado e vocês têm se dedicado. Eu sei que o que a gente está vivendo não é fácil, tá? Mas aí a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, né? Nem sempre a gente está tão bem, enfim, e vocês também, não sei o que vocês estão passando, mas eu espero que vocês estejam bem e que aproveitem esse momento para vocês, parabéns para quem está fazendo, quem não está fazendo, fazer, e aprender aí que a gente também tem que ser responsável um pouco pelas nossas coisas, né? Nem sempre a vida vai dar tudo ali certinho pra gente, vai ter alguém ajudando, tá bom? A gente faz como professor o que é possível. Espero que vocês também, como alunos, façam aí o que é possível para vocês, tá bom? Se tiver com dificuldade no conteúdo, me escrevam, fala para mudar os exercícios, tá? Porque a gente não tem um feedback, não sabe se a atividade está interessante, se não está. Eu sempre procuro fazer o melhor, mas nem sempre o que eu acho que é o melhor para vocês, tá bom? É isso, gente. Bom trabalho.